aqui reunidos, estamos para falar um pouco sobre esse dia que se aproxima, que é o dia de finados, né? E que possamos esclarecer algumas dúvidas, se houver, para esse dia tão importante para muitos, né? Como amigo Mestre Jesus, querido irmão Clarence, guias e protetores desta casa. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de todos esses entes queridos que passaram para o lado de lá da vida, deixaram a vida material e que hoje estão na erraticidade. Que eles possam receber todas as informações com carinho, com amor, com muito afeto, que tentamos passar isso para todos. Fiquem conosco para esse intento, nos ajudando, nos intuindo, nos direcionando para que sejamos o mais sucinto possível. Que assim seja. Graças a Deus. Então eu queria primeiro dizer que findar ou finar, né, é o mesmo que morrer. É o findar do processo biológico, né? É o findar do processo biológico, é o fim do corpo físico. Porém, importa esclarecer que deixar a dimensão da vida material não significa para os espíritos libertos o fim de seus sentimentos, dos seus ideais, das suas aflições, das suas ideias, né? É bem assim que acontece quando nós passamos para o outro lado. Não viramos santos, não viramos anjinhos, não vamos sentar na nuvens e tocar harpas, né? Porque o dia de finados existe há muitos séculos. Em respeito aos entes queridos, né? Nós evocamos os nossos mortos para poder, de alguma forma, matar a saudade, ficar próximo, né? E assim, apesar disso tudo, só foi ter uma data específica, né, assim, conhecida como Dia de Finados, a partir do século XIII, que a Igreja Católica colocou. Mas antes disso, assim, como diz Leon Denis, antes disso, os druidas, junto à sociedade celta, evocavam os seus mortos no primeiro dia de novembro. Mas o interessante é que eles não evocavam nos cemitérios, eles evocavam dentro dos lares, né? Dentro dos lares eles faziam evocação porque eles conheciam e sabiam e acreditavam da existência após a morte do corpo físico, a continuidade da vida. Então, com isso, eles, acreditando nisso, eles faziam a evocação, mas dentro dos lares, não era dentro dos cemitérios como a gente faz hoje, né? Como as pessoas fazem hoje. Acontece que a Igreja Católica mudou a data, porque no dia 1º
de novembro é realizado comemoração do dia de Todos os Santos na Igreja Católica. Então eles passaram para o dia 2. Porém, como diz Leon Denis, né, eu já falei isso, a sociedade celta, os druidas, comemoravam no primeiro dia de novembro, né, todos os anos dentro dos seus lares e não nos cemitérios. Isso é uma curiosidade, mas que é interessante, né? Mas o que nós precisamos entender é que quando nós passamos para o outro lado, né, que nós deixamos esse nosso corpo biológico, nós passamos para a ideia, para como é que eu vou dizer? Para a erraticidade, né? Então, falar assim fica melhor. Para a erraticidade, nós não viramos anjos. Nós vamos como sempre tivemos. Aí a gente fica assim, mas por que existe, como é que existe, né, essa evocação, como é que existe esse dia, por que ficam tão cheios os cemitérios? Será que os espíritos realmente estão ali, os nossos entes queridos realmente se encontram nesse lugar, no cemitério? Porque pode ter gente que acha que não, pode ter gente que acha que sim, mas se nós estamos lá evocando os nossos entes queridos, através do pensamento, eles chegam até nós, né? Para serem homenageados, para serem para matar a saudade, o que seja, né? Muita gente vai aos cemitérios com essa intenção de matar a saudade, de homenagear o ente querido, salvo aqueles que vão para reclamar por que me deixou, por que você passou para o outro lado e por que me deixou aqui. Então, esse tipo de pensamento não é salutar para o espírito que foi, né? Porque ele com certeza vai ficar triste por conta da sua tristeza. Então, eles recebem todas as vibrações que nós emanamos, né? Essas vibrações são, na realidade, na maioria das vezes, uma vibração de saudade, uma vibração de amor, uma vibração onde todos nós que vamos homenagear, que vamos matar a saudade, emanamos. Então eles estão ali, estão necessitados ou não desse carinho, desse afeto, né? Desse gesto de amor que nós dedicamos a eles, né? Mas para nós espíritas, não importa se você está no cemitério ou não, nós podemos nos comunicar, que nós sabemos disso, lembrando deles em casa ou dentro da nossa casa espírita. Nós vamos levar nossos pensamentos aos nossos entes queridos e dali realmente vamos, como é que eu vou dizer, vamos emanar nossos sentimentos, né? Então, o interessante é o sentimento que você coloca dentro das suas lembranças, porque nós somos ligados muito pelo pensamento, né? Eles já estão fora do corpo físico com uma liberdade, vamos assim dizer, melhor do que a nossa, né? Essa liberdade do corpo para captar as coisas, bem mais ampla do que a nossa liberdade, aquilo que nós temos, e assim nós vamos realmente ter cuidado para mais tarde não pensarmos de forma
negativa, né, por assim dizer, para não ferir sentimentos, para não magoar, para não atrapalhar a caminhada do próprio espírito, e não atrapalhar nem a nossa, porque enquanto nós temos mágoas e colocamos isso para fora, essas mágoas fazem mal para nós também, não só para aquele espírito que está na erraticidade, não só para aquele ente querido que achava que tinha feito as coisas ou não, né? E da melhor forma e assim, deixou saudades, deixou problemas, né? Assim dizer, porque os problemas terrenos nos trazem muitas complicações, mas nós devemos pensar o seguinte: somos espíritos vivendo um momento num corpo físico, e não somos um corpo físico vivendo um momento espiritual. Então, se pensarmos dessa forma, se nós pensarmos como espíritos imortais, espíritos que ora estamos aqui, mas que nossa verdadeira casa é a pátria espiritual, nós iremos tomar decisões melhores, nós iremos seguir num caminho mais adequado para nosso engrandecimento, né? O porquê da saudade? Sentimos saudade, isso aí é natural, é bom, porque quando nós fazemos amizades, quando nós fazemos com amor todo esse processo, alguma coisa fica, nós ficamos ligados. E assim, não adianta desespero, não adianta a gente tentar pensar de forma que não temos mais nada a fazer, porque a morte, olha, não, a morte do corpo físico vem porque há uma necessidade, existe um processo, existe uma data de validade, né? Se você pega uma pilha, a pilha tem uma determinada energia para durar aquele determinado tempo. Quando acaba a energia da pilha, a pilha morreu, né? A pilha vai e vai joga-se no lixo ali, né? A mesma coisa, assim, grosseiramente comparando, isso é o corpo físico. Nós temos uma quantidade de energia para gastar durante a nossa vida, né? Tem gente que abusa e gasta de forma errada e não dura o tempo necessário para cumprir, às vezes, as suas tarefas. Porém, existe sempre a possibilidade de você aproveitar toda essa energia ou não. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o nosso modo de pensar, né? Nós podemos escolher para que caminho vamos seguir. E assim, da mesma forma, dito isso, nós vamos pensar no seguinte: viver uma vida de amor, uma vida corpórea, onde todos nós pensamos bem um dos outros, onde todos nós estamos, por assim dizer, fazendo com que a vida seja melhor para uma comunidade inteira, isso daí faz com que a nossa vida seja mais simplificada, melhor passaremos essa vida, né? E angariando mais amigos, mais pessoas que têm uma simpatia por nós, e isso vai nos ajudar por demais numa hora de desencarne. Na hora do desencarne, você está com a cabeça tranquila, com a cabeça mais voltada para o mundo de uma forma espiritual,
porque você se preparou para isso, né? Então, você vai ter mais pessoas te evocando, assim, sentindo saudades, fazendo homenagens, orando por você, pedindo que você caminhe de uma forma mais direta, mais ampla, que você possa conquistar tudo aquilo que você precisa, que você possa cumprir com todos os desígnios do Pai, né? Então, olha só quanta vantagem tem quando você vive, né, aqui no plano físico de uma forma mais adequada, mais direta, mais humana, mais não só respeitando a todos, mas também fazendo com que as pessoas possam viver de uma forma melhor. Então, é um momento onde devemos até pensar, por conta dessa quantidade de pessoas evocando espíritos dentro de uma data, onde você pode fazer de qualquer forma em outras datas, né? Fazendo uma comparação, né? A época de Natal, né, que todos nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? Todos nós cristãos comemoramos o nascimento de Jesus, sabemos que ele se aproxima mais do planeta, né, da Terra, por conta até daquele chamamento, daquele pensamento, mesmo sabendo nós que não seria uma data de real nascimento dele, mas foi um movimento onde o pensamento está uníssono nesse sentido. Então é um chamamento, é uma evocação, e ele está mais próximo. Da mesma forma, pensando nos nossos entes queridos, né, vamos também atraí-los de uma forma bem forte, né, assim dizer, bem forte, para próximo, né, para próximo. Assim, é um movimento muito grande para quem tem a mediunidade de vidência, que assim, com facilidade chegar a um cemitério num período desse, vai encontrar vários espíritos, vários que estão ali já aguardando ou se encontrando com seus entes queridos, né? Para nós espíritas, não tem aquela... para nós espíritas, nós sabemos que os espíritos mais elevados, eles agradecem, tá? Mas eles não têm mais a vaidade de estar junto a todos nós, né? De querer receber um afago, um carinho. Eles não têm mais essa vaidade, apesar de gostarem, né, do fato de serem lembrados com amor, né? E assim, todos nós precisamos trabalhar, porque é por isso que nós viemos em encarnações sucessivas, para aprender a amar. Para aprender a amar a nós mesmos, para poder aprender a amar o próximo, para poder aprender a amar uma sociedade, para poder aprender a amar a Deus, né? Então, esse aprendizado aos poucos, porque somos muito ainda suscetíveis às coisas da matéria, porque ainda precisamos aprender muita coisa, isso daí vem nos trazer uma ideia de o quanto nós precisamos trabalhar
esse amor, por ponto de melhorarmos, né, a nossa existência, a nossa estada aqui, o nosso momento, né, da melhor forma possível, aproveitando a encarnação que nos é dada. Então, quando estamos do outro lado, nós ainda precisamos muito dessa massagem no elo, das pessoas lembrarem de nós de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, né? E nessa brincadeira toda, né? Brincadeira do ponto de vista que é sério, né? Uma brincadeira séria, nesse estado todo, nós podemos aprender que só o amor constrói, né? Então, amemos os nossos mortos, sim, amemos os nossos entes queridos que estão do outro lado, né? Que morto é o corpo físico, mais nada. Como eu disse no início, o que finda é a parte biológica, é o corpo físico. Então, cara, se nós temos todo um processo de ida e vinda para aprendermos a viver, e que se o nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, que possamos vir voltar aproveitando toda a encarnação de uma forma melhor, né? Amemos, trabalhemos esse estado em nós. É difícil para muita gente, sim, nós confundimos muito a palavra amor, mas vamos trabalhar, vamos tentar fazer com que tudo isso melhore de uma forma mais ampla, melhore de uma forma mais adequada, melhore de uma forma em que todos nós vivamos com paz, com harmonia, com respeito. Isso é um trabalho que nós devemos fazer. E com isso, com certeza, estando do outro lado, e a gente vendo nossos entes queridos do lado de cá, vou fazer a inversão da situação, porque muitas das vezes eles estão pensando em nós, muitas das vezes eles estão vendo que nós estamos entrando num caminho diferente, e eles estão torcendo para que a gente consiga vencer. Então, poxa, e isso para muitos espíritos é aflitivo. Eles se afligem também com a nossa situação aqui, sabendo eles que, libertos do corpo físico, eles estão mais com a percepção mais ampla, sabendo eles que muitas das vezes nós precisamos passar por determinadas coisas, porque nós ainda temos que aprender algo, e muita coisa nós temos que aprender, né? Então pensemos neles, já que nós os amamos, nós não vamos deixar de fazer as coisas boas. Ele não está vendo. Quem disse? Da mesma forma que nós evocamos eles de lá, em pensamento, também estão próximos a nós. Ou vocês acham que quando a gente está lá, de repente vem na mente o pensamento em um ente querido que a gente não estava nem há muito tempo, não vi, não pensava nele, e de repente, não é de lá para cá também? Não é de lá para cá que está tocando o telefone? Não são eles que estão também tentando nos dar uma comunicação em que nós estamos num caminho não adequado, ou falando assim, estou orgulhoso porque você está no caminho certo?
E isso os deixa muito mais tranquilos. Porque quando nós passamos para o outro lado, e que aqui nós não vivemos de uma forma legal, ou que nós reclamamos o tempo todo, ou que até reclama muitas das vezes do que ele deixou de fazer por nós, isso atrapalha também o caminhar daquele espírito. E olha só como atrapalha o caminhar deles, atrapalha o nosso. Então existe uma interligação muito grande. Fluidicamente falando, nós estamos ligados por conta do amor que nós deixamos, por conta da direção que tomamos dentro da nossa vida, né? Por conta daquele carinho, daquele respeito. Então, muitas das vezes, às vezes por excesso nós erramos, né? Mas que nós prejudicamos eles também. Então, nesse dia, nesse momento de finados, que possamos sim pensar bem, mas não só nesse dia, que emanemos vibrações de amor, de carinho, de respeito, que abracemos, que carreguemos no colo todos esses entes queridos, que façamos a coisa correta aqui, dentro de uma visão mais humana, para que possamos viver com a certeza de que nós não estamos prejudicando ninguém, encarnados ou desencarnados. O caminhar dos nossos entes queridos também é perturbado pelos nossos erros. Que nós consigamos viver de uma forma mais adequada, mais humana, né? Eu estou até sendo repetitivo, porque eu acho muito interessante a gente pensar dos dois lados. Porque nós estamos aqui comemorando o Dia de Finados, falando sobre aqueles entes queridos que estão do outro lado e que, através do pensamento, são evocados. Ora, eles também, mesmo tendo o caminhar deles, eles se preocupam conosco, né? E eles pensam também na gente. E eles também nos carregam com eles. Então, paremos um pouco, pensemos no que devemos fazer. Pensemos no amor que Jesus nos ensinou, ou tentou nos ensinar lá 2022 anos atrás. Pensemos nessa responsabilidade, que é o de não atrapalhar o caminhar deles e nem o nosso. Sem a visão egoísta, pensemos no próximo. Entendeu? Então, nessa data, neste momento, nessa ideia que temos de evocar os nossos entes queridos para homenageá-los, para afagá-los, abraçá-los, que façamos isso de uma forma geral durante todos os dias. Porque assim estaremos sim trabalhando, não só para a gente, como para eles.
Pensemos no amor, pensemos na compaixão, pensemos no afago, no carinho. Isso vamos trazer, com isso, né? Vamos trazer até a ajuda para mais próximo de nós, dentro do que diz respeito à espiritualidade. É muito mais fácil viver direito, viver corretamente, que possamos orar até por aqueles que ainda não se encontraram na vida. É uma grande ferramenta a oração. É uma grande ferramenta. Que aqueles amigos, aqueles que nós gostamos, que estão no plano espiritual, possam receber no nosso carinho, no nosso abraço apertado, que eles possam entender que nada além do amor vai fazer com que eles cresçam. Amemos uns aos outros, não só os nossos entes queridos. Façamos com que toda uma humanidade possa ser sentida, pode sentir a presença do amor divino, a presença desse estado de carinho, de importância que todos nós temos na nossa vida, que todos nós temos uma importância para a vida. Então, que nesse momento, nessa data, não só nessa data, mas que nessa data que já é específica e onde muitos estarão próximos, muitos, que possamos abraçá-los com todo o nosso amor, todo o nosso carinho, com toda a nossa ternura, com todo o nosso respeito, e mostrar para eles que é o caminho que nós estamos trilhando. Muitas das vezes podemos sim fazer de uma forma melhor, para que eles possam também caminhar com mais tranquilidade, caminhar com mais certeza de que não deixaram nada para cá, não deixaram que a gente sofresse, tá? A dor da saudade é necessária, porém não há necessidade do sofrimento. Que doa a saudade, mas não sofra. O sofrimento atrapalha o caminhar de cada espírito, né? Nesse momento que estamos aqui, possamos pedir ao Pai, pedir aos nossos anjos guardiães, ao nosso mentor, que nos ilumine para pensarmos sempre com amor ao próximo, com respeito, de forma que cada um de nós possa caminhar e lembrar dos seus entes de uma forma mais amorosa, que o amor possa vencer tudo, que a paz possa nos trazer ao coração esse amor, ou ao contrário, o amor trazer a paz, porque isso é certo, que nosso Pai maior, que nosso irmão maior que Jesus possa nos abençoar, nos intuir, nos conduzir para que melhor façamos a nossa parte.
que esses amigos espirituais, que esses entes queridos possam se sentir abraçados com muito amor e carinho nesse momento, nessa data onde se comemora, mas que possamos abraçá-los também todos os dias. Que assim seja, graças a Deus.